Olá, estudantes e amantes da eletrônica. Vamos estudar hoje a matriz de contatos, ou a breadboard, ou protoboard, também como é chamada. Quais são os objetivos dessa aula? Reconhecer uma matriz de contato, uma breadboard e uma protoboard. Aplicar nessa matriz de contatos os circuitos eletrônicos. Vamos montar circuitos eletrônicos nela. Bom, o que se trata dessa matriz de contato? Observem aqui essa figura. Ela é uma base em que podemos montar um circuito eletrônico nela. Então, ela permite que a gente possa fazer as ligações dos componentes sem danificá-los, experimentar se funciona o circuito, fazer os testes que são necessários e depois a gente desmonta, se for o caso, ou faz uma PCI para colocar o circuito de uma maneira permanente. Bom, essa matriz de contato é o nome que eu gosto muito de utilizar. No Brasil, eles costumam chamar de protoboard e em Portugal de breadboard. Tá? Então, mas é uma matriz, porque ela tem o formato da matriz e tem os contatos. Tá? Ela pode mudar de tamanho de acordo com a quantidade de furos que ela tem. Então, ela pode ter de 360 a 6.000 furos e podemos montar com várias protoboards ou breadboards, podemos fazer uma matriz grande, se o circuito assim pedir. Ela é modular, a gente pode encaixar uma com a outra e fazer uma matriz grande. Aqui eu apresento a matriz. Observa que ela tem aqui 5 furos, depois mais 5 e uma linha. Essa linha aqui, que é chamada de A, ela possui uma ligação contínua aqui. E essa de baixo, que é a L, também é o mesmo formato da A. Para que serve essa linha aqui? Essa aqui é a alimentação de positivo e negativo. Geralmente a gente coloca o positivo em um lado e o negativo em outro. E depois ela possui essas verticais aqui, esses pontinhos verticais. Não são interligados, tem essa valetinha aqui para separar. E não liga, essa fileira de cima não liga na fileira de baixo. Aqui tem um outro exemplo. Aqui tem algumas letras, ó. A, B, C, D, E, para indicar essa linha. E temos aqui 1, 5, 10, se a gente for contar nesse sentido aqui vertical. Aqui no sentido horizontal, aqui no sentido vertical. E aqui nós temos uma linha azul ou preta para colocar a alimentação negativa e em cima uma linha vermelha para a gente colocar o positivo. Sempre que precisarmos de uma tensão negativa e da positiva, a gente liga aqui. Bom, então veja bem aqui. Como é que é por dentro? Vamos ver, eu consegui abrir essa matriz de contatos. Verifique que elas são ligadas verticalmente. Ó, esses contatos aqui verticais, ó, eles são todos interligados assim, ó, verticalmente. Não um contra um ao lado do outro, não. Observa que esses aqui são ligados, mas ele não é ligado no outro. Então isso permite que a gente coloque os componentes e vamos ligando um componente ao outro. Aqui são aquelas linhas de alimentação, tá vendo? Elas são todas interligadas, ó, nesse sentido horizontal aqui, ó. Bom, então o que nós temos aqui? Temos a faixa de barramento e temos a faixa dos terminais. O barramento é utilizado para alimentação. Nesse caso aqui nós temos uma dupla linha em cima e uma dupla linha embaixo.
Eu poderia usar aqui as duas de cima para o positivo, por exemplo, e as de baixo para o negativo. E essa faixa de terminais aqui, elas são ligadas aqui, só esses 5 pontos aqui. Não é ligado com os 5 do outro. Também não é ligado aqui embaixo. Ó, elas são independentes igual as de cima. E aqui tem uma valetinha onde a gente pode colocar um circuito integrado. Ele é do tamanho do circuito integrado, a gente coloca ele. Tá. Aqui eu separei as faixas de terminais. Tá? As ligações são verticais. Somente esses 5 pontos são ligados, não são ligados com o do lado e nem são ligados aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa, são 5 pontos ligados, não são ligados com nenhum dos dois lados. Aqui eu realço aquele desenho. Essa marcação de coluna e linha a gente pode utilizar para fazer as montagens, né? Para você não se perder muito. Então, por exemplo, você ligou um circuito integrado aqui. Aí vamos colocar no ponto 20, aqui nessa coluna 20 aqui. Aí você já sabe aqui as pinagens. No 20, aqui tem o 21, 22, 23, 24, 25. Então fica mais fácil de identificar na hora de ligar os componentes no pinos do CI, por exemplo. Tá? Então você consegue olhar aqui o 20. Tá, o pino 1 está no 20, então tranquilo. Então o pino 2 é o 21 e assim por diante. Tá? Aqui é um outro exemplo. A mesma coisa a coluna, né? Se você não errar a coluna. Então, por exemplo, coloquei aqui nessa G, eu já vou colocar no F, aí você já fica já sabendo essas colunas o que estão ligados a ela, né? Aqui tem um exemplo de faixa de barramento. Essa fabricante colocou uma faixa em cima e uma faixa embaixo. Tá? Existem diversos fabricantes e diversos modelos. Observe que aqui tem uns encaixes, 3 encaixes fêmea e aqui 3 encaixes machos. Então, se eu tiver 2 dessa matriz aqui, eu encaixo a outra aqui, ó. Então eu faço uma matriz com 2 peças dessa. Aí eu quero mais uma, encaixo aqui em cima, 3 peças, eu fico com uma peça bem maior do que a que está aqui. Aíessazinha aqui, ó, essa pequenininha também ela tem aqui um dentezinho, ó. Ela é um pouquinho menor do que a outra. Então ela tem um dente que encaixa aqui tem um buraquinho que encaixa e trava. É o mesmo procedimento. Aqui nós temos aqui a faixa de barramento, positivo e negativo. Observe só as cores. Positivo é o vermelho, negativo é o preto. Isso é uma convenção, a gente costuma utilizar. Bom, vamos utilizar aqui. Observa que os circuitos entregados devem ser encaixados naquela valetinha central, tá? Que é essa daqui, tá vendo? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu coloquei aqui, ó, pino 1 tá no terminal 3, ó. Aqui o 4 é o 2, 3, 4. Tá? Então aqui é só para a gente observar que aqui no meio não há ligação nenhuma. Aí é só eu ir fazendo as ligações aqui com os terminais do circuito integrado. Aqui, por exemplo, eu liguei um LED a uma resistência. Então, ligo a resistência aqui nessa coluna 1 e ao outro lado da resistência na coluna 5. Bom, aí eu quero ligar o LED. Então, eu ligo o LED na coluna 5 também. Qualquer furinho desse da coluna 5 está ligando com a resistência. E o outro lado na coluna 6. Ó. Então, aqui eu posso puxar uma alimentação aqui na fonte no 6 e o outro lado na 1. Porque toda essa coluna 1 está interligada.
Olha esse circuito aqui, ó. Tá? Ligou aqui um circuito integrado, um botão, uma resistência, fios. Ó. Então, aqui um condensador do positivo ao negativo da fonte. Aqui tem aqui algum circuito integrado, um transistor. Ó, e aqui vai fazendo as ligações. Ó. Aqui o positivo nesse pino, aqui negativo. Tá? Ele foi fazendo aqui várias, ó, um conector, um condensador. Então aí você monta de acordo com o seu esquema elétrico. Ó, aqui tem um outro exemplo. A bateria de alimentação, LED, condensadores, circuito integrado, ó, condensadores cerâmicos, assim. É dessa maneira que a gente liga. Bom, existe aqui um simulador bem interessante, que é esse Tinkercad. Eu coloco aqui. Vocês podem simular um circuito completo com a protoboard ou com a matriz de contatos fazendo com ele. Aqui, ó, a alimentação, diodo, um circuito integrado, tá vendo? Um motor, um potenciômetro e assim por diante. Então aqui é tudo um simulador. A gente tem todas essas peças, podemos fazer toda a ligação aqui do circuito e testar sem ter nenhum componente. É bem legal, bem interessante. Depois, quando eu puder, eu vou fazer alguns vídeos falando sobre esses simuladores. Tá? Então a gente monta todo um circuito sem ter nenhum componente, verifica o funcionamento. Depois é só adquirir os componentes e fazer. Bom, é interessante que eu posso gerar uma fonte de alimentação. Eu coloco aqui a corrente e a tensão, alimento aqui a faixa de barramento, e eu posso até fazer medições. Aqui nós temos voltímetro, amperímetro, ohmímetro, e eu posso fazer a medição de componentes, medição de tensão. É bem legal. Então esses simuladores têm alguns recursos que a gente pode utilizar no aprendizado. Muito obrigado, estudantes e amantes da eletrônica, por assistir o nosso vídeo até o final. É o objetivo fazer um vídeo breve, direto, para que possam conhecer a matriz de contatos. E a gente vai utilizar muito essa matriz ao longo dos estudos de eletrônica.